Boa noite, pessoal. Estamos novamente em mais uma edição do BPM Talks, que nós decidimos não numerar mais, então é só a edição, é isso mesmo. Estamos eu e Hideki em nosso escritório virtual para tratarmos mais uma vez do manifesto da gestão estratégica de processos. Então, antes de mais nada, já passo a palavra para o meu amigo e parceiro Fábio Hideki para saudar todos vocês. Fábio, diz aí. Bom, olá a todos. Então, mais uma vez aqui falando do nosso manifesto, né? Acho que é bastante importante. Eu acho que são temas importantes num momento muito importante, né? Uhum. Então, precisamos dar uma resgatada no nosso querido BPM. Vamos, É verdade. vamos fazer a nossa parte. É isso. Não, a gente não solta essa bandeira de jeito nenhum. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui, as edições do BPM Talks agora estão bem mais rápida, mais dinâmica, não é? Não temos mais aquele período de 1 hora que fazíamos antes. Então, é um tema e esse tema a gente esgota e vida que segue. Hoje nós vamos falar do primeiro valor do manifesto. Então, nós apresentamos o manifesto na edição passada. O endereço do manifesto, para quem ainda não o leu completamente, está na descrição desse vídeo. E hoje nós vamos tratar do primeiro valor, que é extrapolar os ganhos financeiros e incluir, monitorar e garantir ganhos também para as pessoas, sociedade e meio ambiente. Hideki, comece então falando sobre esse valor, o que exatamente nós queremos dizer com isso, diferente do que está sendo feito. Que a ideia é essa, estamos propondo, olha pessoal, o que nós precisamos fazer é isso. E o primeiro valor trata então dessa questão. O que você quer reforçar do primeiro valor? Até antes disso, acho que vale a pena só para dar uma explicada no nosso esquema geral da questão dos valores e tal. Então, estamos falando agora do primeiro valor, né? Mas a ideia é que a gente tenha os valores, né, que vão nortear princípios, que vão nortear ações, né? Uhum. Eu acho que até o formato anterior, com as edições e tal, sempre convidados, né, talvez fosse mais surpresa para as pessoas, né? Então a pessoa nem sabe qual que é o tema que vai ter, de repente surge um tema, pode servir ou não para ela, né? Uhum. E eu acho que no formato, isso na verdade estou pensando até agora aqui, Como tudo. estruturando a minha cabeça, mas eu acho que vai ficar interessante, né? Porque a gente vai estruturar em valores, né? Para passar para as pessoas. E as pessoas sabem quais são os valores, sabem o que esperar. E como são valores, eu acho que assim, nenhum vai ser, isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Então, acho que pelo menos de início tudo vai ter a ver com todo mundo e fica essa Uhum. trilha, né? Então, entender os valores, entender o contexto, descer para os princípios, tá, legal, e agora na prática, como é que eu faço isso, né? Ah, Uhum. legal, agora na prática eu sei como é que é, quais são as ferramentas, né? Uhum. Então, acho que vai ficar uma trilha muito mais inteligível e muito mais, talvez, útil para as pessoas. Antes era muito legal, acho que muito. As pessoas gostavam, né? No sentido de ser legal, de ser, né, bacana, de ser divertido. Mas eu acho que nesse formato vai ficar mais útil, mais didático, talvez, né? Uhum. Uhum. Então, acho que essa é uma questão importante de É bom explicar. explicar essa estrutura, porque enquanto a gente fala dos valores, muitos podem pensar, e daí, né? O que eu faço com isso? Como é que Exato. eu vou resolver isso no meu dia a dia? Então, o objetivo é chegarmos até as ações. Nós só Uhum. estamos organizando e estruturando nessa hierarquia. De primeiro apresentamos os pilares, que são os valores, e a gente desdobra nos princípios, e aí as ferramentas que vão me permitir aplicar isso. Mas vamos voltar então para o nosso primeiro valor. Eu vou Agora colocar ele sim. na tela, né, para o pessoal ver o texto direitinho, para saber, não se esquecer exatamente qual é o valor. Manda aí, Hideki. Vamos lá, extrapolar os ganhos financeiros, né? Isso já é uma discussão antiga, como a gente falou até na nossa primeira edição de manifesto, né? O BSC veio muito nessa toada, né? Pessoal, legal que precisa ganhar dinheiro, né? Mas não é só dinheiro que existe, né? Uhum. Então, veio o BSC com todas as outras vertentes que você precisa olhar, né? Então, continuando essa toada, extrapolar os ganhos financeiros é exatamente isso. Incluir, monitorar e garantir, né? Eu acho que é importante frisar esse incluir, monitorar e garantir, porque as ações vão, as ações vêm, e muitas vezes o pessoal inclui
as coisas, mas, legal, nós nos preocupamos com a natureza, né? Coloca lá, propagandazinha, coisas verdes, tá aí, o que que vocês fazem, né? Na prática, às vezes não faz nada, né? Ou talvez na maioria das vezes. Então, incluir monitorar, né? Ver se está sendo efetivo ou não o que eu estou fazendo em pró da sociedade e do meio ambiente e garantir ganhos, assim como não dá para abrir mão de garantir lucratividade, não dá para abrir mão de garantir o custo baixo. Agora, dá para abrir mão de garantir que a sociedade não está sendo não está tendo aspectos negativos, dá para abrir mão de ver se o meio ambiente está sendo prejudicado. Então, eu acho que fica dois pesos, duas medidas. Acho que até o SG é muito isso, né? Não ter dois pesos, duas medidas. Eu até vejo assim como um dos principais desafios do SG é quebrar essa visão de que uma coisa é negócio, a outra coisa é esse negócio gerar ganhos para a sociedade e outra coisa é cuidar do meio ambiente, né? Não existem três coisas, né? Tudo é uma gestão só. Enquanto essa gestão não for de fato integrada, porque os pensamentos estão integrados, eu acho que vai continuar não tendo efeito o que as empresas apregou, ou que as empresas até, de fato, às vezes tentam executar, né? Então, basicamente, o que o Hideki disse, ele esclarece bastante qual é a ideia do primeiro valor, né? E a gente sempre procura fundamentar isso não só com as metodologias ou ferramentas que a gente normalmente vê e a gente mesmo aplicava no mercado, e fazer os devidos ajustes para encaixar naquilo que realmente deveria ser entregue. Se a gente pensar, por exemplo, na cadeia de valor de Porter, quando a gente originalmente vê a cara dessa cadeia de valor, ela normalmente tem um formato de uma setinha no final apontando para o lucro. Então, ou seja, tudo aquilo ali é para que nós tenhamos lucro. E não é que esteja errado isso, né? Não vamos ser inocentes de, não é só lucro. Então, mas essa nossa proposta tem muito a ver com contextualizar todas essas coisas que eram feitas e ferramentas que existiam num contexto atual do que temos hoje, com a geração de pessoas que tem hoje. Tem um livro do professor Cortella que é muito bom, eu acho que é Por que Fazemos o que Fazemos, se eu não me engano, em que ele fala sobre como hoje um profissional enxerga o trabalho que ele faz em detrimento daquele da década de 70, da década de 80. É completamente diferente. Hoje a pessoa ela quer que o trabalho dela seja autoral, ela quer ser reconhecida. Não adianta você dar um bom salário para a pessoa fazer algo. Pode até durar isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, etc. Mas com o tempo ela vai se sentir desmotivada. Porque que ela quer fazer parte, não é? Então é um profissional diferente do que era tempos atrás. Então, o extrapolar o financeiro não é só lucro. A gente tem que... Lembra, a organização é feita de processos, pessoas. Eu tenho que cuidar das pessoas. E quando a gente trata do tripé do ESG, onde a gente vê sociedade, governança e sociedade... o meio ambiente, a governança e a sociedade, eu incluo pessoas nessa sociedade também, obviamente. Né? Então, a organização ela precisa olhar para dentro, obviamente, não é? Não é tão incomum a gente ver organizações, por exemplo, nós temos aqui que atender a cota de PNE, PPD, são siglas, né, de pessoas com necessidades especiais ou portadora de deficiência, etc. Então, existe um percentual, em tese, que a organização precisa ter no seu quadro de funcionários. E algumas têm para atender isso. Mas lá dentro não tem um profissional que cuida dessa pessoa, não tem gente que é capacitada e treinada para lidar com o dia a dia desse profissional. É aquela coisa de a organização tem um RH, uma gestão de pessoas, porque existe uma CLT. Tem que ter alguém lá, para poder ficar atento às regras do pedido de férias, do pagamento. Mas não é isso, gente. Só isso, que é o visar lucro, não é suficiente. Ele tem que ir além disso. É isso que trata esse valor. Eu foco muito pessoas, não é desmerecendo, obviamente, o meio ambiente, né, a governança, enfim. Mas é porque na minha cabeça fica isso. Quando a organização ela passa a existir, no primeiro dia, o instante 1, eu tenho pessoa. É isso que eu tenho no instante 1. Aí depois vai vir processo. É isso, porque o processo é performado por pessoa.
É muito esquisito. Nasceu a organização com processo. Agora vamos chamar as pessoas. É muito estranho isso. Né? Então, daí eu gosto da ideia de usar a afirmativa, o mesmo cuidado que a gente tem para modelar processos, para investigar os processos, para analisar os processos, nós deveríamos ter com as pessoas que vão performar esse processo. Porque se isso casar bem, eu acho que o resto vai, sabe, ele acompanha, né? O olhar para o meio ambiente vai acompanhando, a governança vai melhorando, as coisas vão melhorando, sabe? Então é isso que trata o primeiro valor, né, Hideki? Daí, claro, nós vamos extrapolar em princípios e aí em ações para a gente ver como é possível a gente tornar isso prático, né? Viu como é que é rapidinho, Hideki? Ficou rapidinho nossa conversa. Que recado mais mas tem tréplica não? Tem tréplica não? Então, eu já tô te passando pra gente poder dar mais recados antes que a gente finalize. Tem algo que você queira falar ainda sobre esse tema ou a gente pode... Acho que sim, só comentando em cima do que você falou, né? Eu achei interessante essa abordagem do ir melhorando para fora e tal. Tô até pensando aqui, eu nunca vi um Kaizen para fora, é só Kaizen para dentro, né? Só pra Podia dentro. ter o Kaizen para fora, né? É Vamos verdade. continuamente melhorar o que a gente entrega para a sociedade, o que a gente faz com o meio ambiente, né? E a ideia deveria ser essa, né? E eu achei bem interessante também você falar do foco nas pessoas, porque assim, outro dia eu ouvi um negócio que é bem verdade, assim, alguém falou, não lembro quem, esse papo de que o planeta está morrendo, que o planeta está tendo problema. O planeta não está tendo problema nenhum. O planeta, se a gente morrer, se acabar a humanidade, em alguns anos ele está de volta, igual era antes. Aí vai Ele mais... tá tranquilo. É mais uma meme minha que sempre esteve por aí. O problema são as pessoas. Mas então, a assim, solução também são as pessoas. E da perspectiva de nós, que somos pessoas também, né? Né? Profissional de processo também é gente, né? Então, o que importa acaba sendo a gente, né? Então, por que a gente tem que proteger o meio ambiente? Porque a gente quer que, enquanto no nosso prazo de vida, continue tendo planeta, né? Uhum. O planeta depois ele se vira sozinho, ele se recupera. A questão maior somos nós mesmo, né? Uhum. A gente está fazendo isso para nós e para os nossos descendentes, né? Então, acho que é bem isso, é focar nas pessoas e o ambiente é onde a gente está morando, a gente precisa dele, né? E eu acho até que uma maneira interessante de conseguir encarar ESG como governança, né? E eu acho até, eu assim, acho uma pena que o governança, até no próprio ESG, ficou separado, né? Uma coisa é o environment, outro é o social e o outro é o governance, né? Eu acho que deveria ser governança Sim. organizacional de pessoas e do meio ambiente, né? E eu acho que a forma de integrar isso é a gente pensar justamente que a empresa está dentro de um contexto e que ela vai, assim como no Canvas de modelo de negócio, a gente coloca ali os custos, né, de dinheiro, financeiro, de empresa, a gente tinha que entrar como custo tudo que a gente, para produzir algo, subtrai das pessoas, da sociedade e do ambiente. Isso está sendo lá nas receitas, no lucro, né? Além de para a empresa ter o lucro, se a gente dá retorno suficiente para a sociedade e para a natureza, para equilibrar essa conta, né? Que muitas vezes fica terceirizado, né? Tipo essas grandes petrolíferas, esses casos que a gente teve das mineradoras, né? A operação deles é relativamente barata, por quê? Porque eles terceirizam o risco de alguma coisa acontecer, né? E aí quem paga é o governo, que de certa forma somos nós mesmos através dos impostos, né? Então isso acaba ficando terceirizado, né? O que eu acho interessante quando eu vejo essas discussões pelo menos quando chega aqui, porque ESG é um tema que já surgiu há um tempinho, né? O ESG mesmo, o termo ESG, né? Veio, inclusive... Sugiro assistirem o episódio 1 do Retorno do BPM Talks, que o tema foi exatamente ESG. E lá, para quem gosta de história, tem os marcos históricos, né? Até chegar quando surgiu pela primeira vez o termo ESG, se eu não me engano, foi numa reunião da ONU, um rapazinho que falou esse termo lá. E aí lá vocês podem saber mais a respeito. Então o que eu acho interessante é que essas discussões que vêm de longa data já foram discutidas, já foram questionadas, já foi visto como um problema, não é?
isso, em determinado momento, ele vem com uma força muito grande, que é o caso do ESG agora. Ele vem quase que como uma promessa de que as empresas que estiverem alinhadas com o ESG vão ter um selo para ser reconhecida que ela... Então, ou seja, com essa sua fala agora, Hideki, para mim vai ficando cada vez mais claro o quanto a gente se perde com metodologias e ferramentas e discussões, etc. E siglas. Porque no final, gente, é tudo muito simples. Qualquer coisa que faça sentido existir, criar, ser usada, são para as pessoas. É isso. Não é o caso da gente discutir aqui inteligência artificial, a máquina, onde nós vamos chegar, etc. Eu vi até uma entrevista do Elon Musk, que eu não estou muito alinhado com ele muita coisa, mas essa fala dele pareceu eu falando. Porque eu já falei que eu sou o mais otimista dos pessimistas, né? Então eu penso assim, gente, será que ninguém se dá conta que tá todo mundo construindo o fim de tudo? Porque, veja bem, essa coisa, vamos automatizar, eu quero automatizar tudo. Aí vem a discussão dos empregos que vão deixar de existir, etc. E realmente vai acontecer, mas vão surgir novos, tudo bem. Mas em termos proporcionais, não vão surgir novos empregos suficiente para a quantidade de gente que vai existir para ter que trabalhar. As pessoas vão passar a perder o sentido do que ela gosta ou quer fazer. Não tem mais o labor... que a criação de algo que era do ser humano, né, o desenvolver algo que era do ser humano, vai passar a ser feito por máquina. Então, vai deixar de fazer sentido trabalhar. Então, e isso está sendo construído. E as pessoas parecem que não se dão conta. Daqui a uns 200 anos, quando tiver tudo ferrado, gente, não devia ter feito isso. Né? Mas, enfim. E eu acho que é um pouco por essa visão, né? Primeiro vamos ver como é que consegue lucro. É assim que consegue lucro. Tá aí agora. Como que a gente salva a sociedade e o meio ambiente, né? Pois não é. Depois de pensar... Mas não pode, né? Tem que ser uma visão integrada. Eu acho que as pessoas entusiasmam no sentido do que dá para fazer. Gente, a tecnologia consegue fazer isso. Nossa, então vamos fazer? Mas aí é o que eu sempre falo, as pessoas estão filosofando menos sobre absolutamente tudo, né? Estão lendo menos, contextualizando menos e uma série de coisas menos. Então, na hora que vem esse insight de, nossa, a tecnologia consegue resolver isso, mas nós precisamos, a humanidade precisa que seja resolvido isso aqui, tem que ter uma máquina só porque é possível ter uma máquina. Então, esses assuntos precisam ser discutidos. E o que é pior, não é o que é pior, é mais uma característica. Há um tempo atrás, né, isso aconteceu nos Estados Unidos, que eles pediram para dar uma parada no desenvolvimento da inteligência artificial para poder discutir leis, etc. Mas os Estados Unidos discutir isso é uma coisa. A Guatemala discutir isso é outra. Né? O Brasil discutir é outra. Então, às vezes, eu me dou conta de eu estou no Brasil aqui, num congresso, numa convenção, dos caras falando coisas de, olha, a gente vai montar uma base, uma estação espacial na Lua para depois chegar em Marte. Aí eu lembro que tem 50 milhões de brasileiros que não tem esgoto. Percebe? Então, não faz o menor sentido determinados esforços se, em primeiro lugar, não são colocadas as pessoas. Porque tudo que acontece nesse mundo só faz sentido se for em benefício das pessoas. Então, por isso a minha fala do processo de pessoas tem que estar em pé de igualdade. Para não falar que pessoa tem que estar acima de processos, né? No caso de organização, tem que estar pelo menos no mesmo pé de guerra, né? Para entregar o que tem que entregar. E aí, claro, porque o meio ambiente está todo ferrado, faz todo sentido a gente colocar o meio ambiente. Isso tudo errado para nós mesmos, né? Para nós mesmos. Porque tudo é para nós. É para quem, claro, para os animais e para o próprio meio ambiente. Se bem que quando eu falo animais e a fauna, isso tudo, é o meio ambiente, né? É todo mundo que usufrui do meio ambiente. E que nós estamos atrapalhando o mundo, né? Nós somos a grande praga desse mundo. Então, toda essa nossa fala, Hideki, isso é muito legal, tá tudo sobre esse primeiro valor. E a gente podia continuar aqui falando e dando exemplos e contextualizando, mas a gente não quer também que seja uma coisa enfadonha, etc. Eu acho que a mensagem foi dada, acho que vocês entenderam. A ideia não é fazer por fazer. Não é, não, aqui tem a ESG, olha lá no nosso planejamento estratégico, tá lá, é igual aqui, né? Vamos acabar com a poluição em 30 anos. Não vai.
A gente Olha sabe que aqui não no vai, meu post do Instagram. né? Não vai. Por que que não vai? Porque não está sendo feito nada hoje. Se não faz nada hoje, não tem jeito de daqui a 30 anos fazer isso. Vou melhorar a educação. Não vai. Porque se não resolver isso hoje, só daqui umas 2 gerações que a gente vai ver alguma melhora. Se não faz nada hoje, vai aumentar para 3 gerações, 4 gerações. Entende? Então esse falar Chegar lá, né? o falar por falar não resolve. Aqui a gente tem pessoas que têm necessidades especiais, mas tem alguém capacitado para tomar conta? Não tem. Então não resolve. Você coloca essa pessoa em situações, coitada, né? Constrangedoras até. Então a gente quer pôr isso no ventilador. A gente quer escancarar isso para a gente resolver isso de verdade. Vamos modelar isso de verdade para poder propor coisas para atacar isso de verdade. Essa é a ideia, né? E na base da canetada, seja governamental ou empresarial, já vimos que não dá certo, né? Ou Não é dá via certo. consciência ou é via consciência, né? E consciência das pessoas, né? É verdade. E Então nós não estamos tem alinhados. como fugir. Estamos alinhados, Hidek. Inclusive, eu até falo isso nesse primeiro episódio sobre o SG, que eu sugeri lá que trocassem a sigla e colocassem o G na frente. Porque faz sentido a governança da organização estar primeiro para ela tomar conta do resto, né? Mas a gente sabe que é só um acrônimo, seguramente não pensaram tecnicamente, né, do que vem antes ou depois. Nós estávamos lá, né? A gente não estava lá para dar pitaco. Senão estaria melhor. Próxima reunião da ONU tá lá o BPM Talks no Vamos painel. lá. Não é? Ô, Hidek, eu ia partir aqui para as despedidas, mas eu me lembrei que tem turma nova começando de um MBA extraordinário. Eu queria que você falasse um pouquinho. Não estamos fugindo do assunto, não. Sabe por quê, gente? Porque essa nossa proposta de ter, ao invés da gente simplesmente falar gestão de processo de negócio, a gente traz a proposta de parar de falar disso e chamar de gestão estratégica de processo. Vamos parar de usar a sigla em inglês, agora vai ser GP, é isso. Existe um MBA anterior a esse nosso manifesto, a essa nossa ideia, que já estava preocupado com isso. Basta dizer que, se eu não me engano, o nome era, eu acho que o original era gestão estratégica, não era? Não tinha esse termo, gestão estratégica de processo de negócio. Então, Exato. Ou seja, é um MBA que está alinhado com esse manifesto. Eu não estou fazendo propaganda, não é? A gente não criou manifesto para fazer propaganda, isso não, tá, gente? Mas é porque ele vai para a 3ª turma, se eu não me engano, né, Hidek? 3ª turma. 3ª turma. E as 2 turmas anteriores foi realmente um sucesso de tudo. Eu tive o privilégio de participar e eu perguntava para os alunos o que acharam de todas as aulas anteriores, das discussões, etc. E o resultado era muito bacana. Hidek, mas fale aí a respeito, porque o Hidek é o coordenador desse MBA. Dá um recado aí pro pessoal. Pois é, na primeira turma, né, aí uns aninhos para trás, tem que fazer os cálculos, são 18 meses cada turma, então quem quiser faça o cálculo. Mas a primeira turma era gestão estratégica do processo de negócio, mas até olhei a grade depois, porque assim, eu já desde o início pensava, desde o início de a gente conversando, né, a gente sempre teve essa visão mais expandida, né, tanto que no BPM Talks teve muito BPM, óbvio, mas teve ludificação, gamificação, né, teve propósito, teve... Teve a metodologia DISC, né, para tratar das pessoas, né, análise da gestão de comportamental. pessoas. Então, no fim, eu olhei para a grade e falei, cara, isso não é um MBA de processos, né? Isso é um MBA de transformação. E a proposta que a gente está trazendo é que o profissional de processo que só pensa no processo, não está pensando... Assim, o processo, ele é um meio, né? É uma forma de conseguir as coisas, né? Mas o importante é o quê? O importante é o impacto nas pessoas, e conforme o mundo muda, a sociedade muda, você tem que ter a transformação do negócio. O importante é você sempre estar se transformando para atender as pessoas, né? O processo é um meio para isso. Então, quando eu olhei a grade, até olhei e falei, olha, eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de trazer um público maior e até, né, obviamente, as disciplinas de BPM continuam lá, e isso vai como um cavalo de Troia, né? A pessoa entra pensando na transformação digital e tem aula de processo, tem aula de projeto,
aula de gestão da mudança, aula de ESG, né? Uhum. Pra ver que não é simplesmente, contratei a IoT, beleza, então agora eu vou mudar o mundo, É, né? pois é. Eu coloquei meus dados na blockchain, agora eu tô ultra tecnológico. Isso, assim, sem pensar direitinho no que você está fazendo, não adianta nada, né? Uhum. E até uma novidade dessa terceira edição, ESG, com esse nome ESG, eu coloquei agora só nessa edição, embora de alguma forma já estivesse nas outras, Uhum. mas uma novidade que eu coloquei até meio assim, sem tanta confiança no início, mas que hoje eu gosto bastante de ter colocado isso na grade, disso estar na proposta para a próxima turma, é a disciplina, que é a primeira, é a que abre o MBA, pessoas, empresas e felicidade. Uhum. E eu acho que no final das contas a gente está perdendo muito, acho que processo, transformação, tecnologia, tudo meio que se perdeu no meio do caminho, né? A gente está trazendo resultados cada vez piores, índice de suicídio maior, né? Isso está mais do que comprovado, de depressão, de tudo quanto é porcaria, né? O decréscimo das pessoas lendo, das pessoas estudando, assim, a gente está trazendo isso que o Das falou, né? Do pessimismo, a gente só está acelerando cada vez mais, né? Uhum. E no fim, sim, se a gente pensar em como trazer felicidade para as pessoas, isso pode parecer clichê, mas para mim é uma convicção forte, uma coisa que eu acho que as pessoas se esqueceram. Você pensar na felicidade das pessoas, na felicidade da sociedade, né, que está entrando em contato com o seu negócio, a felicidade dos colaboradores que estão trabalhando por você, né, e representando a sua empresa, e elas conseguindo levar felicidade para os clientes que gostam de ter aquele produto, que veem que aquele produto está inserido num contexto realmente de que beneficia a sociedade, beneficia o ambiente. Eu acho que a gente começa a trazer as coisas de volta para o eixo, Uhum. né? Então, partindo disso, as pessoas tendo felicidade no seu dia a dia, né? Tendo uma boa vida, né? E isso progredindo aí para processos melhores, projetos mais engajadores, mais eficientes, uma gestão de mudança que faça mais sentido, Uhum. né? Que praticamente você nem precisa ter gestão da mudança, né? Que a gestão da mudança é o quê? Convencer as pessoas de que para lá é o rumo. Agora, se tá tão óbvio que, nossa, e se a gente atingir isso vai ser melhor para todo mundo mesmo, quem que não vai se engajar, né? Uhum. Então, eu acho que encaixa muito em tudo que a gente está falando, porque não existe agente profissional, agente BPM Talker e É, agente exato. pessoa. É. A gente sempre pensou dessa forma e isso está impregnado em tudo que a gente faz, né? Mas sabe que o profissional, citando novamente esse livro do Cortella, é o que ele dizia, o profissional fazia essa divisão, né? Eu saía, ia para o trabalho, eu era o profissional, É, né, o que trabalhava. Depois eu cheguei em casa, eu agora sou a pessoa. As pessoas não fazem mais essa divisão. Nas, não. nas próprias redes sociais, elas colocam as coisas do trabalho, e colocam as suas férias, e colocam a sua vida pessoal, e coloca. Para a pessoa, isso tudo hoje é uma coisa só. Isso mudou. Então, por isso que as ações precisam mudar para se encaixar nesse novo contexto, né? Bom, Sem Hideki, dúvidas. vamos chegando então ao final dessa nossa edição, falando então do primeiro valor, que mais uma vez coloco aqui embaixo para chamar a atenção de vocês. Então aguardem que na terça que vem traremos o nosso segundo valor para a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Sobre esse curso do MBA, não deixem de acompanhar as redes sociais de Hideki, seja LinkedIn, Instagram, nas minhas também, que eu compartilho, claro, tenho um grande interesse que todos participem, porque eu quero ver profissionais melhores e porque eu tenho esse privilégio de também fazer parte, adoro dar aula para esse povo todo. Vou deixar a palavra com você inicialmente, Hideki, para poder fazer o encerramento e depois eu dou boa noite a todo mundo. Bom, então, caminhando aí para a finalização, lembrar, né, então, que a gente vai ter aí ao longo do tempo os valores e tal. Quem for se identificando, vai assinando lá o manifesto, né? É uma coisa muito simbólica, mas eu acho que dá força, né, para a iniciativa e para a conscientização das pessoas. Uhum. Espero que esses nossos primeiros episódios do manifesto e que os próximos agradem as pessoas, gerem valor, se possível também, agora que não temos a interação, né? Que é uma coisa que era super divertida, né? Verdade. Da interação ali ao vivo, mas deixem os comentários, né? A gente mesmo, a gente tem que ficar mais ligado em pedir os comentários no meio do vídeo, que isso aí é bom. Agora não é mais um joinha só que a gente pede, vai ter que pedir essas coisas todas aí. Verdade. Mas vão deixando aí os comentários, pô, gostei dessa parte concordei, essa parte não concordei tanto, acho que vocês deveriam
esse valor talvez poderia ser melhor, ou não achei legal, ou achei super legal. Vocês podiam trazer a ferramenta X quando vocês forem falar de novo desse valor. Né? Então, vamos deixando nos comentários e vamos construir de novo aí como a gente construiu o BPM Talks ali lá no início, né? Verdade. Vamos reconstruir aí essa nova fase aí, tentando engajar mais, gerar mais valor e sair do outro lado com todo mundo bem. É isso aí. Eu, na minha despedida, reforço o que o Hideki disse. A ideia do assinar o manifesto é algo simbólico mesmo, né? É só para dizer que tá com a gente. É igual quando vocês dão o joinha num vídeo, né? Quando curte alguma coisa. É isso, não é? E vai ficar registrado. Nós não vamos usar esse manifesto para nada que não seja simbolicamente mostrar todos aqueles que estão com a gente nessa iniciativa, que concordam com essa ideia de que nós precisamos ficar atentos às entregas, não é? A ferramenta de comentário, como o Hideki diz, que tragam as suas contribuições. E lembre-se, gente, o que a gente está apresentando agora são só os valores. Seguramente algo que você está pensando, mas lá não está falando sobre isso ou aquilo, né? Seguramente isso deve entrar como um princípio, provavelmente, né? Nem cita a ferramenta tal, deve vir no momento das ações. Esses valores são como pilares que serão desdobrados, mas a ideia, sim, é abordar todo o necessário para a gente falar da gestão por processos numa organização com uma entrega efetiva do que se espera, né? Com todas as boas práticas que a gente vem falando desde sempre, no final das contas, né? Então, aqui embaixo tem o link para o manifesto, né? Quem não leu, acho que vale a pena ler, né? Os 5 valores. Tem alguma explicação de cada um, né? Muito sucinta, mas tem. E aí dê a sua contribuição assinando. Fica exibido depois o seu nome e estado. Né? Opa, assinei, tá lá. Toda vez que você quiser ver quem é que assinou, pode ir lá que você consegue ver, não tem problema nenhum. Tá? Em breve teremos qual que é o estado que tem mais assinaturas, né? Vamos vir com estatística, vai ter vamos fazer uma disputa, né? O estado que ganhar, que tiver mais, ganha alguma coisa. É isso. Eu sempre aposto na Bahia, né? Eu aposto em Minas porque eu sou territorialista, você sabe, né? Vai dar uma briga boa. Pessoal, então me despeço, boa noite a todos. Estaremos de volta na próxima terça com mais uma edição do nosso Manifesto de Gestão Estratégica de Processos. Um abraço e fiquem com nossa vinheta.